Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Estamos apenas a 3 dias de Rosh Hashanah, nos últimos preparativos nossos para receber em boa hora o novo ano, celebrar com alegria as grandes festas dentro do espírito delas, virar a página, iniciar um novo ano, se Deus quiser, repleto de bênçãos, atrair as bênçãos divinas, em tudo aquilo que necessitamos, saúde, sucesso, prosperidade, naches, abundância, fartura. E tudo isso nós podemos conseguir nesses dias sagrados, começando em Rosh Hashanah, cabeça do ano, início do nosso ano, prosseguindo nos 10 primeiros dias do ano, culminando no Yom Kippur, o dia do perdão, depois nós temos a festa de Sukkot, etc. Nosso tema de hoje à noite é tudo o que você precisa saber sobre as rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então eu queria esclarecer logo no início, até para não criar demais expectativas ou não decepcionar, nós não vamos dar uma explicação sobre o significado das rezas ou de cada uma das rezas especiais que nós temos nessas datas, da origem delas, de quem é o autor delas e etc. Nós não temos tempo hábil para nos prender a todos esses detalhes. Nós vamos tentar ser muito práticos e funcionais. E esse encontro nosso aqui, ele pode ser esclarecedor, na realidade, para quem já tem uma base, para quem já tem um conhecimento, está familiarizado com as nossas rezas, seja as rezas do dia a dia, ou pelo menos as rezas do Shabbat, né? Então, sobre isso, nós vamos tratar mais da estrutura das orações desses dias sagrados. Vamos dizer quais são os trechos essenciais, principais, a serem ditos e ditos com kavaná, com concentração e devoção especial. Nós temos outros trechos que são ditos em público e são conduzidos pelo Hazan, que em termos de importância técnica na hierarquia, por assim dizer, halakhica, eles têm uma importância secundária em relação aos trechos essenciais, estruturais das nossas rezas. Então isso é o que nós vamos tentar elucidar, esclarecer na noite de hoje, já que o Mahzor é o nome que se dá ao livro das rezas das festas, particularmente aqui de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mahzor vem de algo que Choser al atzmo, de algo cíclico, que volta e se renova e reaparece a cada ano, em contraste com o Sidur. O Sidur é o nosso livro de rezas do dia a dia, da semana, do Shabbat. Sidur da palavra Seder, que significa ordem, porque existe uma ordem de sequência nas orações. Então o Sidur é do dia a dia do Shabbat, e o Mahzor é o livro de orações que nós utilizamos nas festas. Nós vamos estar nos baseando aqui no Mahzor de Rito Chabad, mais próximo do Ashkenazi, porque na estrutura da reza não há variações entre Sefaradim e Ashkenazim, judeus orientais, ocidentais, mas nos piutim, nas poesias que são acrescentadas acentuadamente na repetição da Amidah pelo Hazan, ou nos trechos de Slichot, rezas de perdões, em Yom Kippur, nisso há variações entre as comunidades, então são completamente diferentes, não só as melodias, mas também os textos que vigoram nas comunidades sefaradis ou ashkenazim. Então aqui, para ser útil, nós vamos estar nos baseando no Mahzor do Chabad, o Mahzor que é mais próximo ao rito Ashkenazi, e nós vamos estar nos baseando, conforme nós anunciamos, no Mahzor do Chabad, no Mahzor que é editado pelo Chabad do Rio de Janeiro, que é utilizado no Bait, nas nossas rezas, e nós vamos estar anunciando as rezas agora, inclusive de acordo com a paginação nesse livro, para aqueles que querem nos seguir e acompanhar. E nós vamos dar uma ênfase especial nesse ano sui generis que a gente se encontra
que pessoas portadores de situação de risco, portadoras de doenças crônicas, ou pessoas que por algum motivo estão em isolamento e não poderão comparecer à sinagoga para fazer a reza junto com o público, ou em ambiente fechado, etc., por recomendação médica, ou por cuidado e prevenção. Então nós vamos procurar dar uma ênfase para aqueles que estão rezando sozinhos em casa, já que existem rezas que só podem ser feitas na presença de um minyan, quando nós temos o quórum mínimo, ou na sinagoga, e outras rezas que podem e devem ser feitas também pelo indivíduo, onde quer que ele se encontre, não é? Então nós vamos também procurar fazer observações em relação a isso, para dar uma orientação básica de como fazer as rezas, quais são as rezas, ou as rezas principais, seja em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Vamos ver o que a gente vai conseguir cobrir dentro desse nosso espaço de tempo limitado. Então, adotando esse mahzor que nós dissemos, que eu acredito que se encontra nas livrarias judaicas, não é, à disposição. Então, nós vamos lembrar, estamos na sexta-feira dessa semana, sexta-feira ao entardecer, ao anoitecer, começa a primeira noite, a celebração de Rosh Hashanah, que se estende por 2 dias, 2 noites e 2 dias, depois do acendimento de velas, em geral em casa por parte das mulheres, depois da reza de Mincha, que é uma reza comum, normal, mas é a última reza do ano que termina, e por isso nós falamos que ela merece uma atenção, uma concentração, uma devoção especial. Depois disso nós vamos iniciar os serviços da primeira noite de Rosh Hashanah. Nesse ano, a primeira noite de Rosh Hashanah, ela cai no Shabbat, ela coincide com o Shabbat, sexta-feira à noite. Portanto, nós vamos iniciar as nossas rezas. Quando houver diferenças entre aquilo que é dito só na sinagoga ou que pode ser dito individualmente em casa, eu vou observar. Então, enquanto a gente está dizendo, seguindo na ordem, sem fazer essa distinção, isso se aplica tanto à sinagoga como àqueles que vão estar rezando sozinhos individualmente em casa. Então, por ser sexta-feira à noite, nós vamos começar com o ritual, com as preces tradicionais de Kabbalat Shabbat, aquelas preces que nós fazemos toda sexta-noite para recepcionar o Shabbat. Nós vamos então iniciar na página 21, o trecho padrão do Shabbat, Mizmor le David, Bechoach. Na página 22 nós temos a bonita poesia cabalística do Lechadodi, de um dos discípulos do Arizal, do grande cabalista, o mestre Rabbi Yitzhak Luria. Depois do Lechadodi, que é dito em cânticos, etc., o Mizmor Shir Leom Shabbat. Isso vai até a página, se prolonga o trecho do Zohar referente ao Shabbat, que Gavna, na página 24, e esse texto que é específico, relativo ao Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat, que é dito somente quando Rosh Hashanah cai no Shabbat, ou às vezes quando Yom Kippur cai no Shabbat. Nunca, se Rosh Hashanah cai no Shabbat, Yom Kippur não vai cair no Shabbat, e vice-versa. Não é? Mas então isso é dito apenas nos anos que caem no Shabbat. E até a página 25. Na página 25 embaixo, com o texto de Shir HaMa'alot, que é um salmo especial, se inicia a reza de Arvit de Rosh Hashanah. A primeira reza do ano, a reza noturna, a reza de Arvit da noite de Rosh Hashanah. Então, esse trecho é dito também em dias de semana, Shir HaMa'alot é dito também nas nossas festividades, em outras festividades judaicas, Pesach, Shavuot e Sukkot. Depois disso, Hazan, quando se está na sinagoga, diz o Kadish, Barechu, e nós vamos para as bênçãos anteriores ao Shema. Tudo isso é padrão, se fala todos os dias do ano. Recitação do Shema Israel, que é uma mitzvah da Torá, nós recitarmos o Shema Israel todos os dias, pela noite e pela manhã. E assim prossegue até a página 29, com as bênçãos posteriores ao Shema Israel, e aí nós terminamos essas bênçãos anteriores e posteriores à recitação do Shema, e na página 30 nós chegamos a Amidah. Amidah é aquela reza solene que é feita de pé, em posição de sentido, de forma silenciosa, ou seja, nós apenas balbuciamos as palavras, pronunciamos com os nossos lábios, mas bem baixinho, né?
Então, a Amidah de Rosh Hashanah, da noite de Rosh Hashanah, começa na página 30, lembrando que, em geral, na Amidah nós temos uma estrutura básica. Essa estrutura é composta de 3 bênçãos iniciais, que são bênçãos de louvor. No final, ela tem 3 bênçãos que envolvem mais agradecimento, reconhecimento e agradecimento a Deus. Durante a semana, no total, nós temos 19 bênçãos. Nós temos cerca de 12 bênçãos intermediárias, depois foi acrescida mais uma, que envolvem pedidos e solicitações. Isso só dias de semana. Já Shabbat e Yom Tov, nós sempre temos, todos os dias, isso é padrão, temos as 3 bênçãos iniciais, temos as 3 bênçãos finais, e dias de Shabbat e Yom Tov nós temos uma única bênção intermediária que faz alusão à data festiva, seja ela um Shabbat, ou seja, uma festividade. E assim vai ocorrer também na Amidah de Rosh Hashanah. Essa Amidah é igual, é idêntica à Amidah de Arvit, pelo menos em voz baixa, a Amidah de Arvit, a Amidah de Shacharit e a Amidah de Mincha. Nós vamos ver que a Amidah de Musaf de Rosh Hashanah é uma Amidah única no ano, diferente de todas as outras. Nós vamos chegar nisso mais tarde. Então, nós começamos a Amidah da forma tradicional, só que a partir da noite de Rosh Hashanah, durante 10 dias, toda vez que nós falarmos Amidah, seja em Rosh Hashanah, seja em Yom Kippur, seja no Shabbat intermediário, seja em dias de semana, nós vamos ter acréscimos e modificações que são incorporadas à Amidah durante esse período. Então, logo no início se acrescenta a frase Zochrenu L'chaim, Deus nos lembre para a vida, etc. Isso na primeira brachá. Na segunda brachá, nós intercalamos, tudo isso está escrito no Mahzor e também no Sidur Michamocha Avarachaman. Agora, a terceira brachá do Achtá Kadosh Veshimcha Kadosh, essa brachá vai ser estendida nos dias de Rosh Hashanah e de Yom Kippur. Em geral, durante o ano, Shabbat, todas as ocasiões, essa brachá é muito curta, ela tem 3 linhas, mas essa terceira brachá, cujo final dela também vai ser modificado nesse período, ou seja, que ao invés de concluir a brachá como a gente faz durante o ano todo, Baruch Atah Hashem, Akel HaKadosh, abençoando a Deus, o Deus Santo, Sagrado, durante esses 10 dias, nós vamos dizer, isso é imperativo, nós vamos falar Hamelach HaKadosh. Nós vamos concluir essa brachá dizendo, abençoando a Deus como o Rei Santo. Isso, como a gente falou, é imperativo, porque se a pessoa se confundiu, estava no piloto automático e disse, como ela fala durante o ano todo, aquela Kadosh, ela tem que retomar a reza. Ou se ela corrigiu imediatamente, ou se não, ela tem que reiniciar desde o começo a Amidah. Então é importante lembrar isso. Mas antes da conclusão dessa brachá, tanto em Rosh Hashanah e Yom Kippur, essa brachá é estendida com alguns parágrafos adicionais. Não é como a gente vai dizer, Ledor Vador Ablichu Lakel, através de todas as gerações, proclamem o reinado de Deus, etc. E como a gente já explicou em outras ocasiões, que a gente vai enfatizar de sobremaneira o conceito de reinado divino durante esses 10 dias, durante esse período, começando de Rosh Hashanah. Então, nesse acréscimo dessa terceira brachá, assim a gente diz, e assim o teu nome é santificado, o teu povo sobre Jerusalém, tua cidade. Nós pedimos a Deus, impõe medo a ti sobre tudo que tu fizestes, e temor a ti sobre tudo que te criastes, ou seja, que é o momento de assumir reverência e temor a Deus sobre todas as criaturas, todas as obras te reverenciarão, todos os seres criados se prostrarão diante de ti, etc. Por isso é bom ter uma Mahzor e até dar uma lida antes, nesses trechos que nós não estamos tão familiarizados, que não costumamos recitar durante o ano. Então é bom dar uma olhada para saber o que nós vamos estar dizendo nesses dias tão especiais, o que vamos estar evocando. E essa brachá, então, na página 31, no penúltimo parágrafo, ela conclui dizendo, Baruch Atah Hashem, Hamelech HaKadosh. Nós abençoamos a Deus, né? Concluindo que Ele é o Rei Santo, e assim vamos fazer durante 10 dias. Logo depois vem o parágrafo tradicional, que abre a brachá intermediária de todas as ocasiões festivas nossas, Atah bechartanu mikol amim, Deus nos escolheu entre os povos, etc. Na página 32,
nós temos aqui alguns trechos com variações. Ou seja, em primeiro lugar, o trecho inicial do topo da página, a gente vai dizer na noite seguinte, sábado à noite. Existe um trecho aqui, Vatodieno, que é um trecho como da Avdalá incorporada na nossa reza. Então, esse trecho, como está apontado no Mahzor, a gente só diz em festividades que caem no sábado à noite. A segunda noite de Rosh Hashanah é sábado à noite. Então, isso faz referência, alusão ao fim do Shabat, a separação, o término do Shabat, com o início do Yom Tov. Então, na sexta noite, primeira noite de Rosh Hashanah, não vamos dizer esse trecho, que não se aplica. Somente na noite seguinte, no sábado à noite. Então, na sexta noite, nós vamos para o parágrafo seguinte, que começa com Batiten lá no Hashem Elokeinu. E no sábado à noite, nós prosseguimos também com esse parágrafo. Na sexta noite, como é Shabbat, nós temos adendos aqui em parênteses, que são mencionados fazendo referência ao dia do Shabbat. Titen lá no Hashem Elokeinu be'ahava et yom ha-Shabbat hazeh ve'et yom ha-Zikaron hazeh, yom zichron teruah, be'ahava mikra kodesh. Então aqui está anotado no Mahzor. Então, quando a reza é feita na sexta noite ou no dia seguinte, no Shabbat, por ser Shabbat, nós vamos incorporar na Amidah todos esses trechos que estão em parênteses, que fazem alusão ao Shabbat. Nessa brachá intermediária nós fazemos referência à festa e também fazemos os nossos pedidos associados à data. Como a gente vai dizer, nosso Deus, Deus dos nossos pais, que ascenda, venha e alcance, seja vista, aceita e ouvida, trazida à memória, lembrada diante de ti a nossa lembrança e recordação, etc. Nós vamos pedir a Deus que Ele lembre-se de todos nós, e para salvação, bem-estar, graça, bondade, misericórdia, boa vida, paz, etc. Nós vamos prosseguir também pedindo a Deus, já que a ideia de Rosh Hashanah é coroar Deus como soberano do universo, reina sobre o mundo inteiro em tua glória, etc. Isso nós vamos pedir em Rosh Hashanah, enfatizar. Seja exaltado sobre toda a terra em teu esplendor, revela-te na majestade do teu glorioso poder, etc., sobre todos os habitantes da terra, e assim prossegue essa brachá até o início da página 33, quando a gente vai concluir essa brachá, dizendo, na sexta-feira à noite, Baruch Atah Hashem, Melech al kol haaretz mekadesh ha-Shabbat ve'Israel ve'yom ha-Zikaron, fazer alusão que Deus santifica o Shabbat, o povo de Israel, e o dia da lembrança, que é Rosh Hashanah. No sábado à noite não se menciona o Shabbat, apenas Mekadesh Israel ve'yom ha-Zikaron. Daí se iniciam as três bênçãos finais, como no decorrer de todo o ano, e aí também nós temos frases intercaladas. Urtov le, depois do Modim Anachnu Lach, Urtov le Chaim Tovim Kol Bnei Britecha, mais tarde o Besefer Chaim Bracha Beshalom Farnassah Tová, e na página 34, no meio, se conclui a Amidah. A Amidah é a reza tecnicamente mais importante que nós temos, por isso ela é dita de forma silenciosa, como alguém, quando nós estamos próximos a Deus. Quem está longe tem que falar alto, tem que até gritar. Quem está perto pode falar baixinho. Esse é um momento íntimo nosso de vínculo, ligação com o Criador. Então, tudo que nós falamos até agora é recitado tanto na sinagoga, como também por cada indivíduo, desde as preces de Kabbalat Shabbat, recepção do Shabbat, as bênçãos anteriores e posteriores ao Shema, sem dúvida alguma o próprio Shema, a Amidah, conforme nós descrevemos. Em seguida, na página 34, embaixo, na sinagoga, é recitado. Em casa também pode-se dizer o Vaichul HaShamayim Va'aretz, que é o trecho como referente ao Kiddush de santificação do Shabbat, mas a bênção que vem em seguida é dita apenas na sinagoga, quando o Hazan conduz as orações em público. Então, quem está rezando em casa, esse trecho da página 34 até o meio da 35, vai omitir, não vai dizer. Na página 35 embaixo, nós vamos ter a recitação de um salmo, que é um salmo desconhecido, o salmo de número 24, inclusive é recitado toda semana no Cântico dos Levitas, etc., num dos dias da semana. Porém, esse salmo vai ser recitado 3 vezes nesses 10 dias, em 3 ocasiões, nas 2 noites de Rosh Hashanah e na noite de Yom Kippur. E é bom salientar o que dizem
os livros místicos que a recitação desse salmo com devoção e abnegação, com concentração, enfim, com devoção, com kavaná, com profunda intenção, isso é uma chave para abrir as portas de Parnassá, de sustento, de abundância, de fartura, daquilo que nós queremos e precisamos para o ano inteiro. Então se fala que a recitação desse salmo com muita kavaná, com muita intenção e devoção, assim falam os livros místicos, isso é uma fórmula, uma chave para atrair as bênçãos e assegurar o sustento a Parnassá de forma abundante. Nesse salmo nós vamos descrever como a terra pertence a Deus, de Deus é a terra e tudo que ela contém, tudo nela contido, o mundo e os que nela habitam, etc. E segue esse salmo dizendo: quem ascende ao lugar de Deus, aquele que tem mãos limpas e um coração puro, etc. Isso também indica que para a gente ser merecedor dessas bênçãos, precisa trabalhar de uma forma correta, honesta, etc. Ele receberá uma bênção de Deus, benevolência de Deus, etc. E assim vai. Nas sinagogas há aqueles que recitam esse salmo, frase após frase, depois do Hazan. Então é importante, tanto na sinagoga como em casa, se concentrar, levar isso em consideração na recitação desse salmo. Por ser Shabbat, na página 36, nós vamos intercalar também o salmo de número 23, Mizmor de David, Hashem Ro'i Lo Echsar, e a reza, eu estou pulando os trechos de Kadish, etc., que são ditos na sinagoga, são anunciados, conduzidos pelo Hazan, e a reza noturna de Rosh Hashanah, de Arvit de Rosh Hashanah, tanto na primeira noite ou na segunda noite, com suas variações, como nós explicamos, ela termina, se conclui com Aleinu Leshabeach, como todas as nossas rezas terminam com esse trecho de agradecimento a Deus por ter nos concedido a fé, por nos dar acesso à fé monoteísta, a fé em um Deus único, etc. E isso se encontra na página 36, 37, e aí nós terminamos a reza noturna de Rosh Hashanah. Na primeira noite de Rosh Hashanah, por ser o Shabbat, nós falamos em casa, quando chegamos lá, os trechos referentes ao Shabbat, Shalom Aleichem, Eshet Chai, que está na página 38, costumamos dizer isso em voz baixa em Rosh Hashanah. Em seguida nós temos na página 39 no Mahzor o Kiddush da noite de Rosh Hashanah. Na primeira noite, por cair sexta-feira, vamos começar com o trecho do Shabbat, Yom HaShishi Vaychul HaShamayim, a bênção do vinho, Borei Pri Agafen. Depois, uma bênção especial sobre Rosh Hashanah, mas que vai incluir dentro de si também a lembrança do dia do Shabbat, Asher Bachar Banu Mikolam, etc. No término dessa brachá, que na primeira noite se conclui Melach al Kol Haaretz, Deus que é rei de toda a terra, Mekadesh Shabbat ve Israel ve Yom HaZikaron, ele santifica, consagra o Shabbat, Israel e o dia da lembrança. Na segunda noite nós não vamos mencionar o Shabbat, por isso está em parênteses, e depois dessa brachá nós vamos dizer a brachá de Shechianu, aquela brachá que a gente louva, agradece a Deus por ter nos trazido essa data festiva, essa ocasião alegre. As mulheres que já pronunciaram essa brachá na hora do acendimento das velas não voltam a repeti-la na hora do Kiddush, apenas os homens. No sábado à noite, a brachá de Shechianu fica um pouco mais para frente. No sábado à noite não é dito Yom HaShishi, começa a Sabri Maranan, etc. A bênção de Rosh Hashanah, Mekadesh Israel Yom HaZikaron, e daí nós intercalamos trechos da Avdalah no próprio Kiddush. Fazemos a brachá referente à chama das velas, Borei Mereaesh, uma brachá de separação, Avdalah, separação, distinção entre o Shabbat, e agora não dias de semana, mas sim dias de Yom Tov, dias festivos de Rosh Hashanah. E concluímos com a brachá de Shechianu também na segunda noite. Na segunda noite, na primeira noite no início da refeição, isso nós já explicamos num outro encontro, nós vamos fazer, depois de mergulhar o amotzi, o pão no mel, vamos fazer a brachá sobre a maçã, Borei Pri Ha'etz, mergulhá-la também no mel, fazendo um pedido, Yeratzon milfanecha shetechadesh aleinu shana tova umetuká, que Deus nos proporcione um ano bom e doce. Na segunda noite se costuma comer uma fruta nova de estação, etc.
Na página 40 nós temos o Birkat Hamazon, a prece que é dita depois, no término da refeição. No Birkat Hamazon, na página 42, na sexta-feira à noite nós vamos incluir o parágrafo Retzev Achalitzeinu, que faz alusão ao Shabat, isso apenas na sexta-feira à noite e no sábado. Sábado à noite e domingo já não, mas durante as 48 horas de Rosh Hashanah, após as refeições, sempre nós vamos intercalar o trecho Elokeinu, Velokei Eloteinu, Yale Veyavo, aquele trecho que faz referência a Rosh Hashanah, mencionando Yom HaZikaron Hazeh, Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh, quando nós pedimos que Deus nos lembre para o bem, nos mande bênçãos, etc. E assim prossegue Birkat Hamazon, com mais uma frase de adendo, no Shabbat, ou em Rosh Hashanah, Arachamanu Yanchileinu, na página 44, Leyom Shekulotov, Yechadesh Aleinu, que Deus nos proporcione, inove para nós, que nos proporcione um ano cheio de benesse e de bênçãos, e assim termina a prece pós-refeições. No dia seguinte, na verdade eu estou vendo que mesmo passar pelo Mahzor, assim em relance, isso leva mais tempo do que eu imaginava, então ainda estou na dúvida se a gente tenta cobrir rezas de Yom Kippur hoje ou não, mas tudo bem, vamos ver como a gente vai se adiantar. No dia seguinte, as preces matinais se encontram a partir da página 45. Modeani Lefanecha, as bênçãos matinais que fazemos todos os dias e, na verdade, até o início dos Psukei de Zimra, dos versos de louvor, aqui o início da reza funciona como todos os dias do ano, seja dias de semana, seja os dias de Shabbat, aquele trecho que é chamado de Korbanot, nós relatamos em primeiro lugar, para evocar o mérito dos antepassados, o episódio do quase sacrifício de Isaac, há uma recitação do Shema Israel, anterior, para assegurar que ele seja dito no seu horário adequado, no seu horário ideal. Depois vem os korbanot, a descrição das oferendas e sacrifícios diários que eram trazidos no nosso templo sagrado. Isso prossegue, Ezeu Mekoman, enfim, até o final da página 58. Esse trecho, em geral, cada um diz, todo esse trecho inicial se diz individualmente, cada um per si em casa, mesmo quem vai rezar na sinagoga com o minyan, é uma introdução à reza. A reza propriamente dita, ou a parte principal da reza, Psukei de Zimra, começa na página 59, com Rodul Hashem Kirubishmo, com versos de louvor. E esses versos de louvor são idênticos àquilo que a gente recita todo Shabbat e todo Yom Tov. São maiores, mais extensos do que a gente recita em dias comuns da semana, mas são idênticos a tudo que a gente recita em todo Shabbat normal, todo Yom Tov, todas as outras festividades nossas. Assim, isso vai desde a página 59, isso se estende, Nishmat, etc., até a página 81. Na página 81, depois do Ishtabach, nós temos um adendo que é o Salmo de número 130, que vai ser recitado nesse local, nesse lugar, durante os 10 dias, desde Rosh Hashanah até Yom Kippur. Shira ma'amlot mimamakim krati Hashem. Das profundezas eu clamo a ti, Deus, conforme a gente tem explicado no nosso estudo pela manhã. Na página 82, depois do Kaddish, Baruch, quem está rezando sozinho não tem o Kaddish, naturalmente. Na página 82 começam as bênçãos anteriores ao Shema. E aqui há uma variação, quando cai no Shabbat ou quando cai dia de semana. Então, no primeiro dia de Rosh Hashanah, que esse ano cai no Shabbat, a gente vai iniciar, como está indicado no Mahzor, com o trecho Akol Yoducha, e assim prossegue, depois da Brachá de Yotzeror, enquanto que no domingo, estamos tratando da reza matinal, nós vamos iniciar com o trecho Ameir Laaretz. Isso é só essa diferença entre Shabbat e dia de semana, é só no início dessas bênçãos até o penúltimo parágrafo da página 84. Depois se padroniza, se iguala novamente, e assim a gente prossegue até chegar na recitação do Shema Israel, na página 86, a mitzvah da Torá de recitar o Shema Israel pela manhã. Recitamos o Shema Israel,
tanto quem está na sinagoga como quem está em casa, os 3 parágrafos do Shema, seguidos pela bênção posterior na parte da manhã, que termina na página 89. Quando termina o Shema e suas bênçãos, nós vamos para a Amidah, para aquela prece solene que é dita de pé, em posição de sentido, de forma silenciosa, não é? E essa Amidah de Shacharit, nós não vamos repetir as explicações, porque é idêntica à Amidah que fizemos na noite anterior, em Arvit. Então, tudo que nós falamos em relação àquela Amidah, alguns minutos atrás, se aplica também a essa Amidah que é dita, e é importante dizê-la, esses são os trechos essenciais da reza, principalmente para quem estiver rezando sozinho em casa, esses são os trechos mais obrigatórios, mais importantes. Terminamos a Amidah em voz baixa. Daí o que acontece? Aí começa a variação entre quem está na sinagoga ou quem está rezando sozinho. A partir da página 95 no Mahzor, nós temos a repetição da Amidah em voz alta pelo Hazan. Isso só é feito na sinagoga, diante de um quórum, etc. Então, esses trechos vão incluir uma série de pismonim, de poesias que foram incorporadas na reza de Rosh Hashanah, nas rezas de Yom Kippur, etc., e que fazem alusão a data, que nos explicam, nos descrevem de forma poética e às vezes até em ordem alfabética cada frase, o que se passa nas alturas celestiais, o que se passa no nosso mundo durante esse período especial. E nós temos diferentes aberturas e às vezes diferentes poesias para o primeiro ou para o segundo dia de Rosh Hashanah. Então vamos salientar, quando se fala em repetição da Amidah em voz alta, isso inclui repetir as brachot. Começa Baruch Atah Hashem. Essas brachot só são repetidas unicamente pelo Hazan. Ou seja, mesmo quem está rezando na sinagoga, em público ou com quórum, não diz as brachot da Amidah novamente em voz alta. O único que diz isso em voz alta é apenas então somente o Hazan. Quem está rezando sozinho em casa, tampouco. Não vai dizer essas brachot, não há repetição da Amidah em voz alta para quem está rezando sozinho, como também todas essas poesias, esses cânticos que se incorporam na repetição da Amidah. Se uma pessoa está rezando sozinha em casa e ele quer se concentrar mais, e aqui o Mahzor talvez tem centenas de páginas, e para ele é overdose eu rezar tudo, ele não está familiarizado com essas rezas, então aquilo que faz parte da repetição da Amidah pelo Hazan na sinagoga, aquele que reza sozinho está isento disso. Ele não é proibido de dizer, desde que não fale as brachot, como a gente disse, mas se ele quer também ler os cânticos e poesias que estão incorporados na repetição da Amidah, apenas os cânticos, como é feito na sinagoga, tudo bem, ele pode dizer, não há impedimento. Mas aqui, às vezes, é melhor, conforme recomendam os nossos sábios, é melhor dizer menos, mas com concentração, intenção e devoção, do que passar por todas as dezenas ou centenas de páginas do Mahzor, mas de forma mecânica, sem se concentrar, né? De qualquer forma, nas sinagogas, na página 95, aqui nós temos uma divisão na página. Existe a parte de cima e a parte do rodapé da página. A de cima inclui o que é recitado no primeiro dia de Rosh Hashanah pelo Hazan, pelo condutor das rezas, e no rodapé da página aquilo, as poesias, cânticos que são recitados como introdução da repetição da Amidah no segundo dia de Rosh Hashanah. E assim isso vai se prolongando nas páginas seguintes com essa variação. Na página 98, de certa forma, se iguala e se padroniza primeiro e segundo dia de Rosh Hashanah. Nós temos aqui uma série de cânticos e poesias que fazem alusão ao toque do shofar, explicando, ou no Shabat, lembrança do toque do shofar, já que nós não tocamos hoje em dia o shofar no dia do Shabat, e isso se prolonga de forma extensa nas páginas seguintes, com essa variação do topo da página, o rodapé da página, o que é dito no primeiro dia de Rosh Hashanah, o que é dito no segundo dia de Rosh Hashanah. Isso é conduzido pelo Hazan, isso em geral é dito nas sinagogas. Já dissemos que aquele que está rezando em casa, ele está dispensado disso. Se ele quer optar por alguns desses piutim, ele pode dizer, mas não é obrigatório. Nós vamos procurar indicar alguns poucos desses piutim, alguns mais célebres, mais famosos, mais conhecidos,
aquele que quiser optar, que está rezando sozinho em casa, ou mesmo aquele que está rezando na sinagoga, mas que de repente todo esse trecho é extenso demais para ele, então nós vamos indicar aqueles que são os mais conhecidos, os mais famosos, difícil de dizer os mais importantes, mas, de qualquer forma, para dar ênfase nesses. Então, um deles, que a gente é um piut, é uma canção célebre, que a gente repete na repetição da Amidah, tanto em Rosh Hashanah, tanto no primeiro dia, como no segundo dia, ou em Shacharit, ou em Musaf, como também no Yom Kippur, Lekel Orech Din, Lebochen Levavot Badin, é algo, uma poesia no qual a gente faz alusão, que se dirige ao Todo-Poderoso, que prepara o julgamento, a Ele que sonda os corações no dia do julgamento, que revela as coisas ocultas no julgamento, que fala com justiça no dia do julgamento, que analisa as atitudes no julgamento, etc. Então esse Lakel Orech Din é um dos piutim mais famosos, conhecidos, dramáticos. Cada um deles tem uma melodia especial. Se der tempo, nós vamos procurar também fazer uma edição dos cânticos conforme estão sendo entoados pelo nosso Hazan, o Rabino Shmulik Moscovitch, que muitos desses trechos especiais que nós estamos realçando, enfatizando aqui, eles têm a sua melodia e seus cânticos tradicionais também. Na página 106 se chega ao Nagdishach, que é a prece de santificação a Deus, que só é dita na sinagoga, na presença de Minyan. Depois disso nós vamos para a terceira brachá, que, como nós falamos, ela é estendida em Rosh Hashanah e Yom Kippur, e a Amidah prossegue exatamente como na noite anterior, como a Amidah de Arvit. E assim vai até a página 110. No término da Amidah, em geral, nós temos a recitação de uma das nossas preces mais importantes ou mais dramáticas desses 10 dias, que é o Avinu Malkeinu. Avinu, nosso Pai, Malkeinu, nosso Rei. Onde nós dirigimos a Deus com a arca sagrada aberta, nossas preces, nossas súplicas, nossos pedidos, daquilo que nós mais necessitamos, enfim, todas as áreas da vida. Porém, quando Rosh Hashanah cai no Shabbat, como é o caso do primeiro dia de Rosh Hashanah esse ano, o nosso costume é de não recitar o Avinu Malkeinu. Por quê? Porque o Shabbat é um dia de alegria, regozijo e alusão às nossas carências, necessidades. Isso muitas vezes nos amargura, nos entristece. Por isso, no Shabbat, essa prece nós omitimos, não dizemos o Avinu Malkeinu na nossa comunidade em Shabbat. Nós vamos dizer isso sim no dia seguinte, no domingo. Então, no Avinu Malkeinu nós há melodias especiais, e aí nós fazemos uma série de pedidos. Nosso Pai, nosso Rei, renova para nós um bom ano, anula de sobre nós todos os decretos severos, anula as intenções de nossos inimigos, faze desaparecer de cima de nós todo opressor e adversário, impede a praga de atingir teu patrimônio, faze-nos retornar a ti com sincero arrependimento, e assim vai. São pedidos em todas as áreas, uma prece muito significativa, muito importante, que nós vamos recitar, portanto, no segundo dia de Rosh Hashanah esse ano, pelo primeiro dia cair em Shabbat, tanto na reza da manhã como na reza da tarde também, e assim nós vamos prosseguir com essa oração depois da Amidah durante os 10 dias iniciais do ano, também durante a semana. Depois do Avinu Malkeinu nós temos o cântico referente ao dia da semana. Isso se encontra na página 112, lá nós temos o cântico para o domingo, que é o do segundo dia, o cântico que é referente ao Shabbat, o Mizmor Shir Leom HaShabbat, ele está mais tarde, ele se encontra na página 116. Nós temos o Salmo Le David Hashem, Ori Veishi, o Salmo 27, que é dito nessa ocasião. Aqui se terminou com isso a reza de Shacharit de Rosh Hashanah. Nas sinagogas, nesse instante, se vai para a abertura da Arca Sagrada, retirada do Sefer Torah, para fazer a leitura tradicional da Torá. Há uma leitura específica para o primeiro dia de Rosh Hashanah, outra leitura para o segundo dia de Rosh Hashanah. Quando nós abrimos a Arca Sagrada, nós recitamos, antes disso, é um momento de grande aceitação, um momento onde os portões celestiais se abrem. Por isso, em Rosh Hashanah nós vamos recitar, nós vamos evocar os 13 atributos de misericórdia
na hora da abertura sagrada, repetindo eles 3 vezes. Nesse momento também da abertura da arca, antes da retirada da Torá, nós vamos fazer uma prece particular, individual, pessoal e familiar, envolvendo os nossos pedidos particulares de cada um de nós. Depois o trecho do Zohar, se retira o Sefer Torá, se traz até a Bimá, a mesa da leitura, para as sinagogas, a partir da página 119, também no topo da página, no rodapé, nós temos as leituras da Torá para o primeiro e para o segundo dia de Rosh Hashanah. Até a página 121, a partir da 122, nós temos a leitura da Haftará, que é o trecho dos profetas que é lido em cada uma dessas ocasiões. Na página 125, o término embaixo, algo que é dito quando cai no Shabbat, Yekum Purkan Shemai, etc. Enfim. E aí nós terminamos a leitura da Torá, a leitura da Haftará, e na página 127 se encontra aquilo que é a mitzvah principal, o roteiro da mitzvah principal do dia de Rosh Hashanah. Que isso consiste no toque do shofar. Mesmo alguém que está rezando sozinho em casa, se tem um shofar e sabe tocar o shofar, então pode fazer isso individualmente, deve fazer isso individualmente. Porque a mitzvah do dia é escutar o toque do shofar. Então, na sinagoga, depois da leitura da Torá, da Haftará, às vezes o rabino fala algumas palavras, etc. Daí nós vamos para o toque do shofar, que é precedido pela recitação de um salmo de número 47, que é repetido por 7 vezes, alguns versículos em seguida que fazem alusão ao toque do shofar, a brachá do shofar, a brachá de Shechianu, e então se faz o toque propriamente dito. Alguém que está em casa e não tem shofar, ou, enfim, ou talvez alguém vai vir mais tarde de tocar o shofar, ou do seu balcão, do seu terraço, ele vai escutar o shofar, ou quem sabe ele vai até um lugar de encontro público que foi marcado para se tocar o shofar até na rua, ou nas sinagogas, no Baita a gente está oferecendo esse serviço durante a tarde de domingo, de hora em hora, a partir das 13 horas até as 17 horas, para todos aqueles que querem vir escutar o toque do shofar, algo que vai levar cerca de 10 minutos, enfim, que se toca o shofar. Depois do toque do shofar, página 128, o Ashrei, e na página 129 se inicia a preparação para a reza de Musaf. Isso mais particularmente na sinagoga, com uma prece que é recitada pelo Hazan. Agora, tanto na sinagoga como cada um individualmente em casa, deve fazer a segunda reza da manhã de Rosh Hashanah, que é o Musaf, a segunda Amidah. Isso mesmo, aquela pessoa que ou não tinha concentração, não tinha paciência, não tinha tempo, possibilidade de recitar todas as poesias, cânticos, etc., que nós mencionamos antes, que na verdade, para quem está rezando sozinho, isso não é imperativo, mas a Amidah é o trecho essencial da nossa oração, isso é a espinha dorsal da nossa reza, isso é a parte mais importante da nossa tefilá, da nossa oração, e aí vem a reza de Musaf de Rosh Hashanah. A reza de Musaf de Rosh Hashanah, tanto no primeiro como no segundo dia, é uma reza única. É uma Amidah diferente de todo outro tipo de Amidah que a gente recita no ano inteiro. Nem em Yom Kippur nós temos essa Amidah. Ou seja, nessa Amidah nós vamos ter, conforme a estrutura que já explicamos, as 3 bênçãos iniciais, que são bênçãos de louvor, as 3 bênçãos finais, que são bênçãos de reconhecimento e agradecimento. Em geral, em todas as ocasiões festivas, nós falamos que só há uma única brachá intermediária, totalizando 7 brachot na Amidah. Porém, na Amidah de Musaf, de Rosh Hashanah, nós vamos ter 3 bênçãos intermediárias, fazendo alusão àquilo que os nossos sábios nos disseram, que esse é o espírito do dia, quando Deus fala: coroem a mim como rei, soberano do universo, que a minha vontade impere, inclusive sobre vocês, em suas vidas, etc., para que assim eu mande todas as minhas bênçãos. Então nós pedimos a Deus, e por isso nós vamos evocar em cada uma dessas bênçãos, Malchuyot, são versículos que fazem alusão ao reinado, soberania divina, Zichronot, lembranças, despertar, por assim, da memória positiva de Deus, lembrando, evocando o mérito dos nossos antepassados, dos nossos líderes espirituais, etc. E, finalmente, Shofarot, uma bênção que faz menção, faz alusão a vários momentos bíblicos onde se tocava o shofar. Em cada uma dessas bênçãos, nós vamos mencionar 10 versículos
né? 3 da Torá, 3 das Escrituras, 3 dos profetas, se conclui com um versículo da Torá, do Pentateuco, 10 versículos de soberania, 10 versículos de lembrança, 10 versículos de shofar, etc., concluindo cada uma dessas brachot com a temática referente a ela. E na sinagoga, tanto em voz baixa como na repetição da Amidah, cada vez que nós concluirmos uma dessas 3 bênçãos, nós vamos fazer uma pausa para escutar o toque do shofar. Então, aqui no Mahzor, na página 130, a gente tem o início da Amidah, que é igual a de Shacharit e a de Arvit, inclusive a terceira brachot, estendida, como a gente mencionou. Também o Atah Bechartanu é idêntico, na página 131, e a partir do penúltimo parágrafo da 131 começa a variante da reza de Musaf. Nós descrevemos as oferendas adicionais que eram trazidas no Beit HaMikdash em Rosh Hashanah e que hoje nós estamos impossibilitados de trazê-las na ausência do Beit HaMikdash. Na 132 nós vamos mencionar também as oferendas de Shabbat no primeiro dia de Rosh Hashanah, que cai em Shabbat, e temos também adendos. Temos trechos adicionais do Shabbat, Ismechu b'malchutcha. É intercalado aqui, nós estamos na primeira das bênçãos intermediárias do Musaf de Rosh Hashanah, tem um Aleinu Leshabeach, depois começam os versículos que fazem alusão à soberania divina. E na página 134 se termina essa bênção, dizendo que Deus é Melech al kol haaretz, ele reina sobre toda a terra, santifica o Shabbat no primeiro dia, Israel, e o dia da lembrança, toca-se o shofar, se escuta o shofar. Vem a segunda bênção intermediária, que faz alusão à lembrança, memória divina de nossos méritos dos antepassados, Atah Zocher Maseh Abrit. Isso se prolonga até a página 136 embaixo, quando se conclui, se toca Zocher Abrit, se toca novamente o shofar. Pois se inicia a terceira bênção intermediária, que faz alusão a diversos momentos de toque do shofar na nossa história. Isso se estende até o meio da página 138, quando mais uma vez se toca o shofar, isso na Amidah em voz baixa, e vai se repetir também mais tarde, quando o Hazan falar em voz alta, fizer a repetição da Amidah em voz alta. Depois vem as 3 bênçãos finais da Amidah, que são iguais ao ano todo, mas com os acréscimos desses 10 dias especiais. A Amidah de Musaf termina na página 139. Portanto, mesmo quem está rezando sozinho, ou quem está rezando em casa, mesmo quem está na sinagoga e não consegue fazer toda a reza, mas a Amidah é indispensável e importantíssima, lembrar-se que a Amidah de Musaf, em voz baixa, individual para cada um, que deve ser feita, vai da página 130 até 139 inclusive. Na 139 embaixo vai começar a repetição em voz alta pelo Hazan. As bênçãos são proferidas apenas pelo Hazan, na repetição em voz alta, mesmo quem está na sinagoga. E aí novamente nós temos uma bateria de piutim, de poesias, também com uma variante entre o primeiro e o segundo dia de Rosh Hashanah. Os trechos do segundo dia estão no rodapé da página, e isso se prolonga, essas poesias, até a página... Aqui, inclusive, nós vamos ter, no segundo dia de Rosh Hashanah, aquele trecho, Lakel Orach Din, que nós comentamos antes, então, que ele é lido na repetição da Amidah de Shacharit do primeiro dia. No segundo dia de Rosh Hashanah, ele está incorporado na repetição e pode ser dito por cada um individualmente na hora do Musaf. Ou seja, quem está rezando sozinho em casa, terminou a Amidah em voz baixa, então seleciona aqueles piutim que vai dizer. Na página 144, nós chegamos a uma poesia dramática, um dos trechos da reza mais significativos que nós temos, tanto em Rosh Hashanah como em Yom Kippur, que é o famoso Untane Tokef Kedushat Hayom. É um trecho que nos descreve o julgamento divino que ocorre nesse dia. O grande shofar é soado, se escuta uma voz calma, os anjos tremem, o temor e a ansiedade os dominam, e etc. E nesse dia, em Rosh Hashanah, são inscritos, no dia do jejum de Yom Kippur são selados quantos partirão e quantos nascerão, quem viverá e quem morrerá, quem viverá o tempo que lhe foi atribuído e quem partirá prematuramente, etc. Então essa é uma reza muito significativa que se encontra presente no Musaf, na repetição
do Musaf, de Rosh Hashanah e também de Yom Kippur. Isso, mesmo quem está rezando sozinho em casa, pode dizer esse trecho que está na página 144 e 145. Em seguida, quem está na sinagoga vai recitar a Kedushá, a prece de santificação de Musaf, que começa com Keter Itnu Lecha, e depois disso vem a repetição da Amidah em voz alta, prosseguindo com a terceira brachá, e nessa terceira brachá também são incorporadas algumas poesias pelo Hazan. Se termina essa terceira brachá, e depois disso o Hazan vai repetir em voz alta aquelas 3 bênçãos intermediárias que nós fizemos em voz baixa, e lá vai haver mais uma vez o toque do shofar intercalando. Na repetição da Amidah isso é um pouco mais extenso ou diferente, tem alguns adendos. Aquele que está rezando sozinho, novamente esses adendos, essas poesias, é opcional, é facultativo, se quiser dizer, ele pode, se não é necessário. Né? E assim vai sendo feita a repetição da Amidah em voz alta pelo Hazan, cada uma dessas 3 bênçãos intermediárias, com uma nova bateria de toque do shofar, que isso se aplicaria apenas na sinagoga, para quem está rezando em público na sinagoga. Depois se chega às 3 bênçãos finais, Modim Anach Nulach, na página 159, embaixo. Daí nas sinagogas, nesse momento, é feita a bênção sacerdotal. Os Kohanim, eles sobem até próximo da Arca Sagrada e de lá vão repetir a bênção sacerdotal após o Hazan, abençoando o povo, etc. Isso se encontra na página 160 até a 161. Bem? E na página 161 nós temos a conclusão da repetição da Amidah em voz alta, e lá nós temos Piyutim, na parte de baixo, Ayom Te'amtzeinu, que é Ayom Hazeh, preces especiais que podem ser ditas também por quem está rezando sozinho. O término, conclusão da reza com Enkelokeinu, na página 162, 163, etc. Aleinu Leshabeach, 164, e, enfim, recitação de Teilim, nós temos aqui no Mahzor, para o primeiro dia de Rosh Hashanah, para o segundo dia de Rosh Hashanah, conforme indicado aqui no Mahzor, e isso se estende até a página 180, quando na sinagoga se costuma tocar o shofar mais uma vez. Né? Depois nós temos a reza da tarde de Rosh Hashanah. Se eu tinha alguma dúvida se tentar cobrir as rezas de Yom Kippur hoje também, a dúvida já foi esclarecida. Em primeiro lugar, eu vejo que o tempo corre e seria informação em demasia, e seria cansativo, saturado, e também eu vejo que até a bateria dos meus aparelhos já está fraca e não seria possível. Então nós vamos deixar a de Yom Kippur para uma revisão das preces de Yom Kippur para a semana que vem, se Deus quiser. Quanto a Mincha de Rosh Hashanah, a prece da tarde de Rosh Hashanah, ela começa com Korbanot, a introdução na página 184, e propriamente dita ela se inicia na página 186, tanto na sinagoga como para quem está rezando em casa com Ashrei Oshrei Beitecha, seguido de Uval Etzion Goel. Na página 188 embaixo, no Shabbat à tarde, primeira tarde de Rosh Hashanah, por cair em Shabbat, nós vamos ter leitura da Torá, como ocorre todo sábado à tarde. E o Tashlich, aquela prece que é feita diante das águas, simbolizando jogar, despejar os pecados na água, isso fica postergado nas comunidades Ashkenazis, Chabad, etc., para o segundo dia de Rosh Hashanah. Depois da leitura da Torá na sinagoga, e para todo mundo, tanto na sinagoga ou em casa, nós vamos para a Amidah de Mincha em voz baixa, que começa nas últimas linhas da página 190, e ela prossegue até a página 195. E essa Amidah é idêntica à Amidah de Arvit, da noite anterior, como também de Shacharit, da mesma manhã. Quando cai no Shabbat, nós intercalamos o que está em parênteses, trechos alusivos ao Shabbat. No segundo dia que não cai em Shabbat, isso é omitido. Ao término da Amidah, na página 195 embaixo, nós temos também o Avinu Malkeinu, que ele segue toda a Amidah de Shacharit, matutina, como também de Mincha, vespertina, da tarde. Isso vai ser repetido também durante os dias da semana, com exceção de véspera do Shabbat à tarde, etc.
Então, no primeiro dia, na primeira tarde de Rosh Hashanah, por cair no Shabbat, como nós já dissemos, não vamos falar o Avinu Malkeinu. Mas o Avinu Malkeinu sim vai ser dito no domingo à tarde, depois da Amidah de Mincha. Terminamos a reza de Mincha, isso todo mundo, em casa ou na sinagoga, mais uma vez com o Salmo 27, Le David Hashem Ori Leishi, e Aleinu Leshabeach. Na página 200 nós temos o Tashlich, nós temos aquela cerimônia simbólica de se livrar dos pecados, despejar. Isso é uma alusão, não é que a gente vai envenenar os peixes, ou a gente vai simplesmente se livrar dos pecados, sacudindo a ponta da roupa perto da água. Isso é um gesto simbólico para nos despertar a consciência, para nos conscientizar da necessidade de lavar a nossa alma, de retirar de sobre si toda e qualquer impureza nesse período especial desses 10 dias. Então o costume é que a gente se aproxima, ou quem tem perto de casa, quem tem um rio, riacho, praia, água natural, lago, quem não tem uma fonte de água, etc. Mas na impossibilidade de fazer, e hoje quem não sair de casa, nem que seja simbolicamente até abrindo uma torneira, porque no final todas as águas elas circulam pelos mesmos lugares. Na página 200 está o trecho que se diz, os versículos do Tashlich, Mikel Kamocha no Seavon, um salmo dito em seguida, Ranenut Tzadikim Ba'Hashem, e conclui na página 201 com uma prece especial. Iratzon Mifanecha, quando a gente pede a Deus que seja esse um momento propício, que Ele considere a recitação dos 13 atributos de misericórdia que estão nesses versículos, etc. E que Ele faça adociar os julgamentos severos e assim atira todos os nossos pecados nas profundidades do mar, e etc. Então essa é a cerimônia de Tashlich, que é dita, nesse ano vai ser dita na segunda tarde de Rosh Hashanah, ou seja, no domingo à tarde, na tarde do segundo dia de Rosh Hashanah, que cai no domingo à tarde. Termina o Rosh Hashanah, me parece, por volta de umas 18h35 no domingo. Daí nós vamos para a reza de Arvit, que já não é mais Rosh Hashanah, é uma reza de Arvit comum, porém até certo ponto, porque quando chegar a Amidah, que se encontra aqui, começa na página 206, é a Amidah que tem as 3 brachot, no início as 3 brachot, no final, e tem 13 bênçãos intermediárias, mas aí nós vamos intercalar aqueles trechos na primeira brachá, Zochreinu Lechaim, durante esses 10 dias, na segunda brachá, Michamocha Abrahaman, na terceira brachá é muito importante não esquecer de concluí-la dizendo Hamelech HaKadosh, o Rei Santo, etc. A brachá inicial das intermediárias, todo fim de Shabbat ou Yom Tov, a gente intercala um parágrafo que faz alusão a Avdalah, Atachonantanu, etc. E assim a gente prossegue na Midah. No meio da Midah, uma bênção que o ano todo a gente diz Melech, o Hertz da Kal Mishpat, a gente vai substituir por Hamelech HaMishpat. E assim prossegue a Midah até o final dela, quando depois do Modim a gente acrescenta a frase Uchtov L'chaim Tovim, página 209, na 210 o Sefer Chaim Brachá, e sempre no final da Midah, quando a gente dá os 3 passos para trás, a gente vai dizer nesse período, em geral a gente fala Ose Shalom Bimromav, que Deus promova a paz nas alturas. Aqui tem uma nuance de uma letra, a gente vai dizer Ose HaShalom Bimromav, tanto no final da Midah, como aqueles que recitam o Kadish no final do Kadish durante esses 10 dias. E termina a reza de Arvit do fim de Rosh Hashanah, do pós-Rosh Hashanah, na página 211 com Aleinu Leshabeach. Então, isso é uma tirada geral das rezas, das orações de Rosh Hashanah que nós vamos fazer. O principal, mais do que a quantidade das orações, a qualidade das orações, o que estiver envolvido da nossa concentração, da nossa intenção, da nossa devoção, do nosso coração, isso que mais se espera de nós nesse período especial. E vamos lembrar o que um mestre hassídico disse para um Hazan, uma pessoa que ele conduzia as rezas numa sinagoga e que ele veio antes de Rosh Hashanah visitar o seu Rebbe, o seu grande mestre espiritual, e quando ele estava se despedindo, o mestre falou: por que você está com tanta pressa? Ele falou: porque eu preciso repassar o Mahzor, preciso recapitular o livro de rezas, o Mahzor especial de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. E o mestre disse então para ele:
olhe, na verdade, o Mahzor é idêntico ao do ano passado, ele continua igualzinho, não mudou nada. As rezas são as mesmas como constam lá. O que sim a gente precisa repassar antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur, durante Rosh Hashanah e Yom Kippur, é repassar a nossa conduta, o nosso comportamento. Isso sim tem que mudar. Isso não pode ser igual ao que foi o ano passado, como foi no ano anterior. Deus nos dá um novo ano para que a gente melhore, aprimore, e Bezrat Hashem, que Ele nos conceda um ótimo ano da sua parte, com saúde, com bênçãos, com alegrias, com sustento, com fartura, somente coisas boas, boas notícias, um ano coroado de sucesso em todos os nossos empreendimentos, que Deus preencha o bom desejo do coração de cada um, que tudo se concretize, tudo se realize, e tenhamos todos um Shana Tová Umetuká, que sejamos inscritos e selados para um ano bom e doce. Muito obrigado, e até amanhã de manhã.